Boa noite, amigos. Boa noite, irmãs. Meu nome é Isabel Munguba, faço parte desse ministério maravilhoso de música. E eu quero convocar a vocês a levantar, ficar de pé, a começar esse culto celebrando ao Senhor, né, com esse louvor. E vamos cantar juntos, ok? E vocês que nos visitam, boa noite e sejam bem-vindos. E Deus tinha me falado essa semana um versículo que me perseguiu toda a semana. E eu quero passar para vocês. Eu já falei e vou falar de novo. Parece que é um versículo que vive martelando na minha cabeça. Que é os planos que eu tenho para ti. Só eu sei os planos que eu tenho para ti. São planos de paz, de alegria. Não são de dor, de confusão, né? São aqueles para dar esperança. Jeremias 29:11 fala mais. Mas essa é a parte que eu mais gosto, que eu mais seguro comigo. Então guarde com vocês, tá? O restante dessa noite. Vamos cantar, bater palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Eu quero ouvir a igreja cantando. Quero ouvir a igreja cantando. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus. Pois o Senhor, Ele é tremendo. Fale isso para Ele em nome de Jesus. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o grande Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a terra. Salmo de rei, com harmonioso cântico. Amém, igreja? Glória a Deus. Foi só para começar. Gil.
Boa noite, igreja, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Eu sou o Gil. É muito importante para nós estarmos aqui celebrando ao nosso Deus. Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje. Eu queria que você levantasse sua mão para a gente ver bem alto. Sejam bem-vindos. Quem está do lado pode dar um abraço. E cumprimente também a pessoa que se você não cumprimentou alguém hoje, cumprimente com a paz do Senhor. Amém? Pessoal, no boletim que vocês receberam, tem um cartãozinho para quem é visitante. Queria muito que vocês preenchessem com as suas informações, para a gente poder registrar vocês, cadastrar vocês no sistema da igreja, e também para a gente poder ficar fácil, para a gente entrar em contato com vocês, tá certo? Mas vocês sejam bem-vindos. E eu queria só falar um versículo bem rápido. Existe, em Salmo 16:11, diz que na presença do Senhor existe abundância de alegria, e nas mãos do Senhor existem delícias, prazeres eternos. Então vamos louvar ao nosso Deus, esse Deus que a gente tem buscado, amém? Para Ele se revelar para nós. Vamos louvar a Deus. Sobre toda a terra, quem é o rei? Quem é o rei? Jesus. Sobre toda a terra, tu és Senhor. Ele é rei absoluto. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então vamos declarar isso em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, o meu desejo é: vem reinar em novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Do início, bem animado comigo agora. Eu quero só vocês, mulheres, agora. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Agora os homens, a segunda parte comigo. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Só vocês. Reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Novamente. Reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo
Vocês notaram que essa música é a resposta da gente para o versículo que eu falei no início? Só Deus sabe os planos que tem para nós. Então a gente responde, então reina sobre os meus sonhos, reina sobre mim. O pastor Nassif pregou semana passada e está fazendo uma série de pregações sobre os navios. Barcos. Boy de todo jeito, né? E ele falou sobre Jonas, que muitas vezes a gente dá uma de rebelde, mas ele faz o que ele quer para colocar, independente da gente, para colocar a gente onde ele quer. E eu sempre tenho colocado uma oração no meu coração, que é: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no centro da tua vontade. Se eu não estiver no centro da tua vontade, não me deixa lá, me tira. Não é fácil. Nós pagamos um preço muito grande, mas merecido. Esqueci o português. It's worthy. É digno, vale a pena. Vale a pena. Me atrapalhei agora, como se eu fosse falar inglês. Mas vale a pena. E nós estamos passando sempre por aquele processo de trabalhar de Deus na nossa vida. Aprendemos com Jonas. Hoje vamos aprender outro barco. Você está disposto a entrar no barco de hoje com Jesus? Na mensagem vai ser de hoje, o barco com Jesus. Está disposto? Se sim, vale a pena. Então cante essa música junto com a Giane, junto conosco. Declare ao Senhor. Sonda-me, Senhor. Crie-me um coração puro, Senhor. E renova em mim o espírito reto, Senhor. E vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelos caminhos eternos. Amém. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, que Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Igreja, eu quero ouvir. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Agora é você e o Senhor Jesus. Entra no meu coração. Para o que, Senhor? Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, pro quê? Usa-me, Senhor, usa-me então como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha
sacrifício de você. Transforma. Ele não vai te usar se você não disser: Senhor, eu te quero. Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me para transformar as nações. Senhor, sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Transforma-me. Enche-me. Pra você, igreja, quebranta-me, Senhor, transforma-me, enche-nos, Senhor, usa-me como farol, você vai ser pra esse mundo, igreja, como um farol que te como, vou te sobrasar, como abrigo do deserto, como flecha que acerta. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ó Senhor meu Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor possa usar a sua igreja nessa noite. Amém. A caminhada não vai ser fácil. Sonda teu coração, Ele sonda. Quebranta-nos, Ele quebra. E dói. Dói. Mas é melhor você passar por esse quebrantamento com dor, com Jesus, te moldando para fazer a vontade dEle, do que longe dEle. A caminhada do barco não acabou ainda. Tem outra caminhada do barco. Nós precisamos deixar que não só Ele nos use, que Ele não só Ele nos molde, mas que Ele possa nos deixar colocar em situações em que muitas vezes a gente pense que a gente não vai conseguir, para Ele provar a gente que não é nós, é Ele através de nós. Então não só o nosso barco tem que ir para a terra fértil, mar fértil, nós temos que ser fértil também. Porque tudo bem, sonda-me, Senhor, usa-me, Senhor, põe lá, eu vou fazer, já que tu queres. Não. É Ele que faz através de nós. É Ele que nos usa. É Ele. Nós somos apenas um instrumento. Nós somos uma terra fértil também com o Senhor. Declare essa música como uma oração na tua vida para o Senhor. Que Ele transforme o teu coração, a tua vida. Que Ele possa fazer o arado. Amém? Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em tua presença. E ali me prostrarei com toda a reverência e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, entregarei. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida. Revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. Terra fértil eu quero ser. Declare. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor.
Quero teu arado preparando a minha vida. Volva com a vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. Terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Somos dependentes desse amor. Declare a Ele. Sou dependente desse teu amor. Uma pequena gota em teu grande mar. Move tuas águas, enche-me de ti. Eu quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Sua congregação. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção. Novamente a congregação. Vamos aprender junto comigo? Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado. Você quer ser usado sem medida? Declare a Ele em nome de Jesus. É para Ele. Capacita-me, Senhor. Peça a Ele. Ele te capacita. A direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos ser capacitados apenas por Ti, Senhor. Nós queremos ser usados apenas por Ti, Senhor. Sabemos que enquanto estamos sendo usados e capacitados e moldados por Ti, vamos passar por tantas dificuldades, tantas situações que vão nos tentar fazer desistir ou olhar para trás, Pai. Mas o que é mais maravilhoso, Senhor Deus, é que Tu faz coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida, Senhor Deus, que faz nos olhar só para frente, Senhor Deus, só para o foco. Obrigada, Senhor, pelos barcos que Tu tens mostrado na nossa vida, Senhor Deus, para que nós não aprendemos a ser como Jonas, Senhor, mas temos a aprender, Senhor Deus, a ser como pessoas que possamos colocar em Teu altar nossa vida e Tu moldar para Ti, Pai. Obrigada por nos escolhermos, mesmo sabendo das nossas incapacidades e dos nossos defeitos, Senhor Deus, porque apesar de nós, independente de nós, Tu nos usas, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer e quero Te colocar sempre, dia a dia, a minha vida aos Teus pés, Pai, para ser quebrantada, para ser moldada, para começar de mim, Senhor. Em nome de Jesus eu Te louvo, Pai, porque Tu és grandioso, Tu reinas sobre toda a terra. Em mim, Jesus. Tome assento, por favor. Alegria, privilégio grande de receber você aqui hoje, nessa celebração, nessa tentativa nossa de adorarmos o Senhor e esperarmos com grandes sonhos e expectativas também de que o Senhor se agrade da nossa cantoria
se agrade do nosso louvor, da nossa adoração, por quanto é do fundo do coração. Amém, gente? Obrigado, viu, pela presença de cada um de vocês. Eu tenho algumas comunicações bem importantes para fazer. Nós vamos ter logo aqui na igreja, você pode ver pelo seu boletim, o que nós chamamos aqui chá da amiga. As mulheres se reúnem, fazem um chá, tem alguém para ministrar a palavra, um negócio bem jóia, bem caprichado, uma excelente ferramenta para você aproveitar e convidar suas amigas. Hoje, todas as mulheres que participarão da organização deste evento deverão ter uma reunião no término do culto, tá bom? Jóia? E você viu que nós temos mais cadeiras e empurramos a divisória para trás. Por quê? Nós tínhamos normalmente aqui 110, 120 cadeiras. Há 3 domingos atrás nós tínhamos 250 pessoas. No domingo seguinte eu já perdi quase 100, nós tínhamos 130, né? Mais de 100. E domingo passado de novo nós tínhamos 130. Mas a ideia é que se nós, como falam os hispanos, achicarmos, se nós diminuirmos o nosso espaço, dá a impressão de que nós estamos bastante cômodos com isso. E esse não pode ser o nosso desejo. Então eu pedi para afastar o biombo, até que um dia a gente afaste a parede lá de trás, ou mude de lugar, né, que eu acho que vai ser mais fácil do que tirar a parede. Mas enquanto é o biombo, dá para empurrar. E por quê? Todo culto, eu gostaria que você fizesse uma oração da seguinte maneira. Agora mesmo, pergunte a Deus. Agora aí, vai perguntando na sua mente. Pergunte a Deus, quem são as pessoas que você bem sabe poderiam estar aqui hoje? Quem sabe já até participaram desse ministério brasileiro em português aqui na nossa igreja. Quem são as pessoas que já não têm vindo? Ou quem são aquelas, seus amigos, amigas, conhecidos, vizinhos, que você jamais convidou para esse lugar? Então você vai, em primeiro lugar, orar por essa gente agora. E em segundo lugar, você vai escolher uma cadeira vazia, escolhe com olho. Eu vou escolher logo todas essas daqui. Escolhe uma cadeira vazia e fala, Deus, para a sua glória, enche essas cadeiras com pessoas que vêm aqui para te adorar, quem sabe te conhecer, te servir. Amém? Você pode fazer isso comigo agora? Feche seus olhos. Comece a orar por aquelas pessoas que você pode convidar, que você pode fazer algo por eles para que eles venham à igreja de Jesus. Comece a orar agora. Peça ao Espírito Santo de Deus que convença estas pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Peça ao Espírito Santo de Deus que faça isso. Enquanto você ora assim, ore também dizendo, Satanás, eu te proíbo de cegar o entendimento dos incrédulos, meus amigos e meus vizinhos. Eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Você vai ficar impedido de cegar. Espírito Santo, faz a obra. Convence cada pessoa da necessidade que eles têm do Senhor. Ore então pelos seus amigos e amigas, pelos seus conhecidos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse com o olho, mas você pode ficar à vontade. Se você quiser sair do seu lugar e pôr a mão numa cadeira, bota a mão numa cadeira. Nós não vamos orar pela cadeira, nós vamos pedir a Deus que encha essa cadeira com pessoas que venham a conhecê-lo e servi-lo nesse lugar, tá bom? Pode fazer isso. Se você quiser se movimentar, pode. Se não é a cadeira que está do seu lado, bota a mão e fala, Deus, enche esta cadeira com pessoas que vão te servir a partir deste lugar, por causa desse lugar, tocados pelo Senhor através deste ministério em português. Nós clamamos, enche essas 200 cadeiras. Nós queremos vê-las cheias, para a glória do nome de Jesus, não a glória de ninguém. Se for para a glória de um ser humano, então que isso não aconteça, mas se é para a sua glória, que cada cadeira dessa tenham pessoas te adorando, te louvando, te servindo, e pessoas te conhecendo, recebendo como Salvador. Enche, Deus, estes lugares aqui, em nome de Jesus, e para encher, Deus, enche esse lugar com o poder do Teu Espírito Santo. Oh Deus, enche esse lugar com os anjos do Senhor, e abre as portas, livra e limpa o caminho, para que este lugar seja cheio de pessoas glorificando o nome de Jesus.
é a nossa oração, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. Amém? Amém. Alexandre, vai se preparando que eu já estou indo ali. Quem vai ajudar o Alexandre pode ir para lá, a esposa também. E enquanto isso eu vou te dar um aviso importantíssimo. No dia 5 de novembro, às 7 horas da manhã, nós vamos começar uma reunião de oração que só vai terminar 7 horas da manhã do dia seguinte. Então eu quero ver quem vai chegar aqui 15 para 7 e sair 7h15 do outro dia. Não precisa. Você pode vir por 1 hora, por meia hora, por 15 minutos, por 2 horas. Nós vamos ter 24 horas de oração pelos Estados Unidos. Por quê? Dia 6, eleições neste país. E nós temos 2 candidatos muito interessantes. Não sei se muito ruins, mas muito interessantes pelo menos. E nós temos que orar para que o americano e aquele cidadão que pode votar seja direcionado, receba discernimento para saber quem é o homem que Deus deseja se assentará no poder, no trono do poder dessa nação. A Bíblia Sagrada diz isso, Romanos capítulo 13, nenhuma autoridade está lá senão aquelas que Deus as colocou lá. E nós vamos orar, falar, mas eu não sou americano. Mas você, de um jeito ou de outro, tem sido abrigado por este país, tem sido abraçado, de um jeito ou de outro. Às vezes o abraço é tão apertado que tem umas algemas, mas está sendo abraçado, não é? Está sendo abraçado por esse país. Então, você tem que orar. Eu não tenho documentos. Você tem que orar, vem orar. Eu tenho documentos, sou cidadão, a nossa família toda tem cidadania, e eu quero vir orar, e eu quero me engajar nos movimentos que ajudam aqueles que ainda não têm documentos neste país, porque eu posso fazer isso, e eu quero vir aqui orar. Eu vou estar vindo na madrugada, eu vou entrar na madrugada e ficar até de manhã. Então, eu gostaria muito que cada hora destas 24 horas, pelo menos uma pessoa do Ministério Brasileiro estivesse lá na capela naquele dia. Amém? Então, você, na igreja, nos cultos pela manhã, você tem como se inscrever e dizer, vou estar de tal hora a tal hora. Eles precisam ter uma ideia, porque eles querem encher aquela capela por 24 horas. E eu gostaria que você estivesse lá, tá bom? E se naquele dia você quiser vir com a camiseta do Brasil, dizer, eu sou brasileiro, estou aqui orando pelos Estados Unidos da América, fique à vontade. Se quiser vir com a bandeira americana estampada no peito, faça isso, como você quiser. Então, se quiser vir a paisana, venha a paisana também, mas venha orar. Amém? Amém. Hoje nós tivemos aproximadamente 160 e tantos batismos aqui na nossa igreja. Foi uma festa maravilhosa. E o irmão Alexandre estava voltando do Brasil para chegar em tempo de mergulhar no primeiro batistério que ele encontrasse, mas houve atraso no voo. E então ele disse, espera aí, eu já cheguei, não tem jeito, eu quero batizar hoje, porque domingo que vem eu já estou fora outra vez. Então olha como só, o pessoal se ajeitou e trouxe aqui, só que tem um pequeno senão. Lá de manhã a água era morninha, aqui ela está a 8 graus centígrados, que é para ver se afeta mesmo lá, tá bom? Se sair fumaça é porque a fé estava ali. Amém? Então tá bom. Pode vir aqui comigo? Muito cuidado. Quem é da célula do irmão Alexandre, do grupo pequeno, do grupo de vida? Pode entrar. Isso. Pode entrar e sentar com os pés bem para cá. Isso. Aí. Isso. Quem é da célula, do grupo pequeno, venham todos aqui atrás, por favor, porque esse é um momento bem especial na vida do Alexandre e da esposa. Alexandre, você confirma diante de Deus e dessa igreja que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Confirmo. Você também diz que você não está envergonhado por Ele, por causa dele, por nada? Eu estou muito alegre hoje. Graças a Deus. Do batismo. Graças a Deus. E Alexandre, quem na sua vida tem sido a pessoa que tem dado apoio, ou pessoas que tem sido uma corda que te segura na vida cristã? Minha esposa, que antes de mais nada, foi ela que sempre me transmitiu essa crença que hoje que eu tenho em Jesus Cristo. Faço dessa oportunidade uma recomendação, porque ela foi um instrumento de me fazer acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus, e a Ele eu entrego a direção de minha vida. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus, é isso mesmo. Mas se é para Jesus, tinha que ser mais forte. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Então, por causa do seu público testemunho de fé diante de Deus dessa igreja, eu e a nossa equipe aqui do Ministério Brasileiro temos a alegria e o privilégio de batizá-lo em nome do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Isso. Vem por aqui. Consegue descer ali? Cuidado, por favor. Enquanto você desce, esposa, vem aqui na frente. Eu queria fazer uma coisa bem importante. Quanto tempo de casados vocês têm? 22 e 10 de namoro. Maravilha. Maravilha. Então, eu sei que para eles hoje é um momento especial também, porque eles desejam declarar diante de Deus e diante da igreja o amor e a fidelidade e o comprometimento e o relacionamento gostoso que eles têm, e será ainda muito melhor com esse passo importante na vida dele com Jesus, no seu casamento. Por isso eu queria que vocês estendessem a mão aqui, a mão esquerda, aqui com as alianças, e eu quero reconsagrar este casal, declarando: Senhor, obrigado, porque essa mulher foi fiel. Obrigado porque hoje ele está aqui dando esse testemunho. Continua selando esse casamento. Amém? Estende a sua mão para cá, se esse é o seu desejo. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar pela vida de Alexandre e de sua esposa. Obrigado porque ela tem sido a corda que tem segurado, que tem dado apoio. E obrigado pelo testemunho desse homem hoje. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, clamar a tua bênção sobre eles como casal. Uma unção nova sobre essas alianças. Uma unção nova sobre a aliança que está no coração deles, feita pelo Senhor há 22 anos atrás. Que a bênção, o poder, a misericórdia, as alegrias, os milagres, toda sorte de bênçãos venham sobre eles hoje e para sempre, no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Eu nunca tomei tanto banho na minha vida como hoje. Mas, gente, eu comecei a chorar ontem, né? Que eu fui fazer um casamento e foi muito legal. Escuta, isso aqui é para pregar de joelho? Não sei. Gui, obrigado. Tá bom? Joia. Tá vendo? O Gui fez seminário teológico. Lá a gente aprende a desenroscar essas coisas aqui. Mas, olha, Gui, eu pedi, mas eu vou botar aqui. Não, vou botar aqui, depois eu boto lá. Não, porque fizeram um quadrado aqui que é uma gaiola. Se você não sabe, olha, você quer ver? Ó. Não dá para sair, eu estou presinho aqui. Falaram, você não pode sair daqui, não sei por quê. Tem risco aqui, risco aqui, risco ali. Mandaram eu ficar preso aqui. Eu não sei se eu vou muito para lá, o que é, muito para cá. Mas eu falei que eu tinha muitos defeitos, não falei? Você conheceu só 2 ou 3 em um mês. Em um ano você vai ver. Mas nós estamos aqui conversando com a Bíblia Sagrada. Quando eu leio a Bíblia, quase todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, desejando conhecer melhor o meu Senhor, eu me conheço melhor. Todas as vezes que eu vou lá para a Bíblia, eu falo, eu preciso aprender mais de Jesus, eu aprendo mais de mim, que eu sou pecador, que eu sou limitado, que às vezes eu sou muito do resmungão, que muitas vezes eu sou acomodado, e a Bíblia sempre lá me cutucando, me cutucando. É muito interessante que a Bíblia ensina sobre a gente, quem nós somos e quem nós deveríamos ser, quais as expectativas de Deus para a nossa vida. E a nossa igreja tem paixão por pessoas. Nossa igreja tem paixão por pessoas. E esse ano, a ênfase da igreja toda foi paixão por pessoas. E no ano que vem, a ênfase dessa igreja, a visão, a ação dessa igreja será a paixão por servir pessoas. Então nós, depois de orarmos e conversarmos com alguns dos líderes aqui, pensamos, vamos direcionar o barco da nossa vida na direção da vontade de Deus, a fim de que, usados por Ele, possamos entender quais pessoas deveríamos servir, com que condições nós poderíamos servi-las,
com qual recurso espiritual nós poderíamos servir estas pessoas. Os 2 domingos passados, e esse domingo, e dessa vez vou precisar de 2 domingos também, nós começamos a conversar sobre o Jonas. E descobrimos que o Jonas estava acomodado e Deus mandou servir um povo inimigo. Ele disse não e enfrentou todas aquelas situações que nós conhecemos nos 2 domingos passados. Hoje à noite nós vamos conversar sobre Mateus capítulo 8, e nós vamos ali naquele pedacinho de Mateus, quando Jesus, no versículo 19, ou melhor, depois de acalmar a tempestade, vamos começar dali, no versículo 22, 8:22, ler esse trechinho da Bíblia que se repete em Lucas capítulo 8, mas nós vamos ler um pedacinho de Mateus. Esse trecho da Bíblia, Jesus está passando por um momento muito importante do ministério dele, com muitos milagres, e de repente ele vai dizer para os discípulos: vamos para o outro lado do lago. Vamos ler. O versículo 22 diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, e chamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. As traduções antigas diziam: homens de pouca fé. E as pessoas pensavam que Jesus estava chamando-os de bule, né? De pouca fé. Aí a tradução nova mudou para não ter mais esse engano. Então, aí Jesus fala: onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gesarenos, Gadarenos, como você quiser, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Interessante que o trecho depois de Lucas fala de 2 endemoniados, e esse trecho fala de um endemoniado. Foi para aquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Algumas traduções falam nos cemitérios. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado naquele homem. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximavam de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Ficaram com medo, e os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa
e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Nas traduções antigas, fala que ele anunciou em Decápolis, porque na verdade eram 10 cidades mais ou menos alinhadas, numa estrada qualquer, ou num caminho qualquer, e 10 cidades grudadinhas umas nas outras, mais ou menos como, vou falar a cidade bem grudadinha aqui, quer ver? Ó? Winter Park, Dr. Phillips, Winter Garden, tudo é grudadinho, não é? Misericórdia, como é longe o negócio do outro aqui, né? É bastante longe. Mas ele foi então para aquelas 10 cidades e pregou, e deu o testemunho dele naquelas 10 cidades. Vamos orar de novo? Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe no entendimento da Bíblia Sagrada. Ajuda-nos a olhar para a Bíblia e entender o que ela quer dizer para nós hoje. Ajuda-nos a sair daqui com lições preciosas para o nosso dia a dia. É a nossa oração, no nome bendito, no nome forte de nosso Senhor Jesus. Amém. Paixão por servir. Nesse trecho da Bíblia, você viu, Jesus está fazendo milagres. Se você ler os capítulos anteriores de Mateus, os capítulos anteriores de Lucas, antes de Jesus entrar no barco e cruzar o mar da Galileia para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, você vai ver que Jesus estava numa situação muito interessante. Ele estava fazendo milagres, curando a sogra de Pedro, fazendo coisas importantes, coisas grandes estavam acontecendo, a multidão estava cercando Jesus por todos os lados, e Jesus estava, como eu posso dizer assim, no bem bom do ministério dele, o melhor do ministério dele naquele começo de ministério, famoso, ovacionado, aclamado pelas pessoas. E de repente o Senhor Jesus fala para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. A Bíblia não diz que Jesus falou assim, ali ó, mas eu acredito que Jesus disse para o outro lado e apontou o lado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no Mar da Galileia, eu tive uma vez lá, é um grande lago, e tão grande que o pessoal chama de mar. E quando eu fui para andar num barco, supostamente, como o barco que Jesus teria navegado, não é um barco muito pequenininho, daqui lá na parede, e nós entramos talvez umas 15 pessoas no barco, além da tripulação, que eram 4, e aí sai o barquinho no motor. E depois eles levantam umas velinhas e deixam o ventinho. E estava um ventinho furreca, falei, não vai nem, eu vou até dar uma soprada para ajudar, porque não vai dar nada. Gente, aquele ventinho furreca lá de cima, balança o negócio. Lá eu descobri que eu tenho labirintite e que eu vomito em barco. Eu e Anne. E foi uma confusão. E eu pensei, agora entendo o medo dos discípulos. E a gente só deu uma voltinha e voltou para o mesmo lugar, nem foi lá para Gadara. Para Gadara eu cheguei a pé, por outro lado, um outro dia. Mas é um lago muito grande, quase você não vê o outro lado lá, é bem longe mesmo. E Jesus, eu acho, apontou, vamos para lá, e deve ter dito, vamos até Gadara ou Gesara, como você quiser. Diz a Bíblia que quando eles estavam indo, Jesus deu uma cochilada. Foi dar uma encostadinha ali, e deu uma dormidinha, dormiu em cima do braço dele, e nisso veio a tempestade. A tempestade veio e não foi fácil não, começou a balançar e parecia que o barco não ia aguentar tal a quantidade de água que entrava, e Jesus dormindo, tranquilo, nada acorda Jesus. Quando a gente está bem, né, dorme um sono tranquilo, nada acorda. Quando não está bem, nem dorme, né? E quando dorme, acorda, todo momento. E Jesus estava dormindo. E os discípulos desesperaram com ele dormindo, água entrando e Jesus nada. E aí fomos lá e gritaram com Jesus, acorda, 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 nós vamos morrer, nós vamos morrer. E Jesus nessa hora se levanta e fala, cadê a fé de vocês? Eu não estou aqui. Eu acho que algum discípulo pensou, mas estava dormindo, né? Se nem a gente acordar, até o Senhor morria e nem via nada. Né? E aí Jesus fala para o vento, dá um tempo, aguinha aí, sossega. E tudo se acalma. Os discípulos ficam apavorados com isso, e se entreolham e falam, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Germe que não tem cérebro obedece a Jesus. A história do nosso Jonas. Água, até onde eu sei, não tem cérebro, obedece.
E vento, até onde eu sei, também não tem cérebro, obedece. Nós que temos, precisamos obedecer também. E então, eles chegam do outro lado. Nas praias de Gadara, já vem um endemoniado, gritando. Vem aquele endemoniado gritando e fala: o que você quer com a gente, Jesus? E eles reconhecem Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Os demônios sabem quem é Jesus. Deixa eu mudar a história. O apóstolo Paulo, uma vez, lembra de Paulo? O apóstolo Paulo, uma vez, estava andando por alguns lugares lá, expulsando demônio onde ele chegava. E tinha um sacerdote judeu que tinha um monte de filho. Nem lembro quantos, 5, nem lembro quanto era, 7. Esses meninos, rapazes, conversam entre eles e falam assim: olha, você viu como é que Paulo expulsa demônio? A frase, o password para os demônios saírem correndo é esse aqui, ó. Esconjuro-vos em nome de Jesus, sai dele. E aí os caras falam: vamos achar endemoniado e vamos expulsar, porque eu já sei o password. E aí então eles acharam o endemoniado e chegaram para o endemoniado, e um se segurou no outro, outro no um, e aí eles disseram: esconjuro-vos em nome do Jesus a quem Paulo prega. Quem Paulo prega, sai dele. Diz a Bíblia Sagrada que o endemoniado, o demônio usando a boca do endemoniado, diz assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, vocês quem são? E caiu em cima deles, deu-lhe uma surra e deixou os caras pelados. Se tem uma coisa que o diabo gosta é de gente pelada. Olha o caso do nosso gadareno daqui a pouco aqui, né? Então, não estou dizendo que no calor a gente não pode usar um maiô, né? Pode, até em Boston a gente usa maiô. Outro dia uma pessoa ligou para mim e falou: está 90 aqui a gente está indo na piscina. Eu falei: ué, qual o problema? Aqui também a gente vai na piscina. A única diferença é que aqui a gente usa biquíni de lã, mas o resto vai, né? E outra, nem afunda, a gente só patina na piscina. Mas, então, Jesus está ali e esse endemoniado conhece Jesus. O que eu quero dizer com isso? Se o endemoniado conhece Jesus, o demônio sabe onde Jesus está. Há uns anos atrás, eu era pastor numa igreja em Parque São Rafael, São Paulo. Última cidade, último bairro da cidade. Só barro e favela. E eu. Depois de Parque São Rafael, tinha o município de Mauá. Eu costumava dizer: depois de Parque São Rafael, Mauá. Era complicado, era um bairro violento, mas Deus nos deu a graça de plantar uma igreja ali. E eu lembro de um dia, uma senhora chegou na igreja e disse assim: pastor, o senhor faz oração para devolver marido? Falei: faço qualquer oração. Mas a reza é forte, que meu marido me abandonou, eu preciso de uma reza forte. Falei: ixi, aqui é forte a beça. Aqui eu faço tudo. Outro dia eu estava descendo o elevador em Curitiba, numa casa que eu tinha ido orar, na casa de uma senhora árabe. E quando eu saí no corredor, saiu do outro apartamento, 2 por andar, prédio grande, saiu de lá uma senhora com aparentemente a sua mãe. E imediatamente a mulher árabe disse para a vizinha assim: esse aqui é o pastor da igreja, ele veio orar aqui na minha casa. Depois eu descobri que aquela jovem senhora era uma desembargadora lá em Curitiba. E quando nós entramos no elevador, aquela jovem senhora disse para mim: o senhor trabalha com energização de casa? Eu falei: trabalho, sim, senhora. Eu posso energizar tudo na sua casa, fácil. A senhora não tem que gastar nada, nenhum centavo. Mesmo? Eu falei: mesmo. Nossa energização é tão garantida que nós não cobramos nada. E aí essa mulher me perguntou: o senhor faz reza para trazer marido? Eu falei: faço. Lógico. E ela veio. Eu falei assim: agora, antes de trazer o marido, eu vou trazer alguém muito importante para a senhora. Ela falou: quem? Jesus. E eu expliquei para ela: se a senhora crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele por causa do seu pecado, e se a senhora crê de todo o coração nisso, e fala: Jesus entra no meu coração, ele vai entrar no seu coração, e vai te dar 4 presentes maravilhosos. Primeiro, perdão de todos os seus pecados. Segundo, ele vai te dar uma nova vida nessa vida. Ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Terceiro, ele vai te dar a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me recebe, recebe a luz, jamais andará em trevas. Ele entra e você vai viver na luz. E quarto, vida eterna lá no céu. A senhora não quer? Falou: quero. Então agora, a senhora crê
creio. Olha aqui a Bíblia que está dizendo, está vendo? Está vendo? Crê. Então ora aqui comigo, Senhor Jesus, e ela, Senhor Jesus, eu te recebo, Pai. Aceitou Jesus. Ficou no culto daquele dia. Domingo que vem ela veio no culto. Chegou no culto trazendo uma vizinha. Sentaram no primeiro banco. Quando eu cheguei, disse assim, boa noite, porque nós falamos boa noite. Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar o culto. Bum! A vizinha dela deu um grito, ficou endemoniada, estrebuchando no chão no primeiro culto. Eu fiquei com o microfone olhando assim, e a vizinha dela, aquela que veio para eu rezar para trazer o marido de volta, ela olhou a mulher no chão, pegou assim pelo braço, falou assim, dá licença, pastor, e arrastou a mulher endemoniada, ou saí do quadradinho, arrastou a mulher endemoniada, passou na minha frente assim, entrou numa portinha, eu só escutei, sai! Eu falei, nossa, está saindo no susto, porque ela gritava muito que era no susto. Aí, dali a pouco, ela entra pela porta da frente do templo, senta de novo no primeiro banco com a mulher. Aí eu preguei, convidei quem quer aceitar Jesus, a mulher aceitou Jesus e tal. E eu descobri uma coisa. Basta uma semana, basta um dia, basta um segundo de Jesus entrar no seu coração, que o demônio já sabe, ele nunca mais pode com você. Nunca mais pode com você. Interessante. E aí esse demônio fala, Jesus, você veio aqui para atrapalhar a gente. Não manda a gente para o abismo. Eu não entendo nada desse negócio de demônio. Onde que o demônio mora, se quando a gente fala está amarrado, por quantas horas, dias, semanas ele fica amarrado. Não entendo nada. Não sei se de repente o pessoal amarra com uma cordinha muito fina, ele quebra logo, eu não sei. Eu não sei onde que ele mora, onde que ele é castigado, se ele apanha, eu não sei nada dessas coisas. Mas eu sei que esse trecho, os demônios falaram assim, não nos mande para o abismo. E Jesus falou assim, estou pensando. Os demônios viram os porcos. Falou, dá para entrar no porco? Jesus falou, pode. O outro texto da Bíblia fala em 2.000 porcos. Se entrou um demônio em cada porco, naquele camarada, tinha 2.000 demônios. 2.000 demônios. Uma vez eu estava indo para Santos, sabe onde é Santos? De São Paulo a Santos, de ônibus. E eu gosto do primeiro banco porque eu acho a serra muito bonita. Né? E Padre Anchieta, né? Via Anchieta. E eu comprei, falei assim, moço, eu quero passagem no primeiro banco. Ele falou, pois não, me deu no primeiro banco. E aí eu me sentei com a minha mochila, e na minha mochila sempre eu tenho algum folheto, algum Novo Testamento, porque eu sei que Deus vai mandar alguém sentar do meu lado, sim ou não? Toda vez que Deus mandou alguém sentar do meu lado é para eu fazer alguma coisa, né? Aí sempre começa, quando a gente está viajando, aquela conversa idiota, né? Oi, você é daqui ou de lá? O tempo está louco, né? Nossa, e a economia? Até que a gente engata em alguma coisa. Conversa de elevador, né? Horrível. Então, aí, essa mulher sobe uma velhinha, que foi ajudada, e ela se sentou do meu lado, foi muito difícil ela se sentar, e ela sentou. O ônibus mal saiu, eu já puxei o Novo Testamento da mochila e fiquei pronto para espetar a mulher. Ela pega, me abre um livro de reza, que parecia uma agenda de adolescente. Sabe a agenda de adolescente? Cheia de tranqueira dentro. Ela abriu aquele livro de reza cheio de santinho. Cada página era uma reza, e ela rezava mais ou menos em voz alta. Ela faz... Aí ela pegava o santinho e rezava atrás do santinho. E próximo, falei, meu Jesus, a Bíblia Sagrada diz que atrás de cada ídolo está o demônio. Falei, meu Deus, do jeito que tem santinho nessa agenda aí, tem demônio nesse ônibus inteiro. Nessa altura tem uns 3 sentados no meu colo, porque vamos caber aonde? Tanto, né? E aí eu falei para ela assim, bati no ombro dela, ela falou, pois não, meu filho. Falei, vejo que a senhora é uma mulher muito religiosa. Acho que eu já li isso na Bíblia em algum lugar. Vejo que a senhora é uma mulher muito religiosa. Ela falou, ai, sou mesmo. Eu falei, a senhora conhece esse livro? E dei um Novo Testamento que antigamente lá no Brasil chamava assim, ó, o mais importante é o amor. Ela falou, ai, que lindo! Você escreveu esse livro? Eu falei, não, na verdade me pediram, mas eu não pude. Não fui eu.
Mentira, lógico. E você acreditou, né? Então, aí eu falei, não, isso aqui é a Bíblia Sagrada. A senhora já leu a Bíblia? Ela pegou o Novo Testamento, botou no peito dela e disse assim, a Bíblia. Eu repeti a pergunta, a senhora já leu a Bíblia? Ela disse, nunca, nunca. Eu falei assim, então vou dar essa de presente para você. Ai, não. Eu falei, não, vou dar de presente para você. Não. Eu falei, é melhor falar que eu não vou dar, senão ela vai morrer, né? Deve estar doendo, né? Eu falei, não, vou dar para a senhora quer? Quero. Eu falei, mas eu vou fazer uma coisa com a senhora. Eu vou dizer os 4 assuntos principais da Bíblia, mas a senhora promete que lê a Bíblia? Não, vou ler todo dia. Mas quais são os 4 assuntos principais da Bíblia? E nessa altura do campeonato, o motorista já estava descendo a serra e estava de rabo de olho na nossa conversa. Aí, sabe, quando é para passar vergonha, a gente já passa, né? Aí eu falei assim para ela, o primeiro assunto importante da Bíblia Sagrada é Deus ama a senhora e tem um plano maravilhoso para a senhora. Deus ama todas as pessoas e tem um plano maravilhoso. A senhora entende? Sim. E o segundo tema da Bíblia é que o seu pecado, a senhora é tão pecadora, todos pecaram, e o pecado vai levar a gente para o inferno. E o terceiro assunto da Bíblia é que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para perdoar a senhora, para nos perdoar a todos. E o cara de rabo de ouvido na conversa, e meio rabo de olho, né? Aí o quarto assunto da Bíblia é que se a senhora aceitar Jesus agora, Ele vai entrar no seu coração agora, vai te dar isso, aquilo. A senhora aceita Jesus? Aceito, ela falou. Eu falei, a senhora aceita? Então, todos devem aceitar. E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a senhora vai fazer uma oração junto comigo, eu vou falar a oração, e a senhora repete atrás de mim, tá bom? Ela falou, tá bom. E aí, então, quando eu fui começar assim a oração, Senhor Jesus, para ela falar Senhor Jesus, eu pensei, e o motorista? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar uma oração e a senhora repete comigo, tá bom? Tá bom? Aí, quando eu fui orar, eu fechei um olho para orar por ela, que estava com o outro aqui, e o outro aberto. Porque eu fiquei com medão. Já pensou se o motorista já estava na serra? Já pensou se o cara fecha o olho para orar? Pelo amor de Deus! Ia ser uma confusão. Aí eu entendi aquele versículo, orai e vigiai. Aí eu entendi. Mas então, depois eu conto a história dela para você, mas só para te dizer que os demônios não aguentam com quem tem Jesus no coração. Eles conhecem Jesus. E se você tem Jesus, você está com o corpo fechado. Não adianta no centro de macumba fechar o corpo. Um amigo meu foi no centro de macumba fechar o corpo. Ele voltou de lá escancarado, porque ele tinha corte aqui. Falei, cara, não fecharam, escancararam. Você falou que você queria fechar, porque eles te abriram todo. Não a resolve. Não precisa trancar a rua. Põe Jesus no coração. Põe Jesus, porque com ele aqui dentro, quando o demônio passa perto, não passa perto, passa longe. Porque ele está aqui. E se um dia o demônio quiser bater na sua porta, você fala assim, Senhor, o senhor poderia atender a porta, por favor? Jesus abre a porta e bota a cara. E ele, amém? E aí Jesus está com essa história toda, eles entram nos porcos. Muito bem. Esse é o nosso barco de hoje à noite, já acabou meu tempo. Que oração? Tirei o relógio para batizar, acho que caiu no batistério, nem sei onde está meu relógio. Que oração? 15, 8 horas, tá alguém... Cadê a plaquinha dos 5 minutos que eu pedi? Olha, gente, por favor, domingo que vem uma plaquinha de 10, depois uma plaquinha de 5, e depois um caba agora, tá bom? Mas tem que ser assim em português, caba agora, tá bom? Quais são as lições que nós aprendemos nessa viagem, nesse barco de Jesus, se nós queremos se desejamos ser pessoas que servem apaixonadamente outras pessoas? Se desejamos ser pessoas com esperanças de realizar os nossos sonhos, especialmente quando eles estão alinhados aos sonhos de Jesus. Tem boas lições nessa história. Tem mais ou menos 12 lições nessa história. Nós vamos fazer o barco hoje à noite, se der tempo. E domingo que vem nós vamos aportar em Gadara e ver o que está acontecendo lá.
Primeira coisa importante que você precisa saber, se deseja ser bem-sucedido, se deseja obedecer, se deseja servir, se deseja realizar os sonhos, especialmente aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus para a sua vida, você precisa aprender a obedecer às orientações de Jesus. Ninguém vai falar um amém? Obrigado, está desesperado. Obrigado. Obedecer. Não é fácil obedecer. Sabe por quê? Jesus disse: entrem no barco e vão para o outro lado. Às vezes, certas orientações de Jesus são difíceis. Sabe por quê? Porque, às vezes, elas implicam em termos que deixar o lugar onde estamos. Eles deixaram o bem bom, Jesus estava pregando, curando, era festa. Eu lembro quando eu me converti na primeira igreja batista de Santo André, em São Paulo, era um igrejão, mas aquela igreja era grande demais, tinha 280 pessoas, para mim era um monstro de igreja. Eu adorava a igreja, eu era assim, mundano, mas eu não faltava um culto, não podia faltar. Ninguém acreditava que eu era crente, de tanta coisa ruim que eu fazia na rua. Mas eu era. Domingo eu ia para a igreja, o coral cantava, eu ia para o céu. Que delícia. Já fazia 6 meses que eu tinha me convertido e assim, já tinha mudado 2%. E aí Deus falou comigo através de um culto, aquele que me queria como pastor. Outubro de, 1900 bolinha. 32 anos atrás, mais ou menos. 34 anos atrás. Eu não sabia bem o que era, mas eu fui lá para frente, chorando. A igreja olhou para mim e falou... Eu soube depois que era assim. Aí eu chorava no ombro do pastor. E o pastor chorando, desesperado. O que eu faço com essa coisa? Isso era outubro. Em janeiro eu fui para o Seminário Teológico Batista de São Paulo. Meu pastor era doido, não tinha nem me convertido direito, me botou no seminário. Aí eu fiquei tão animado com esse negócio de ir no seminário, eu pensei, agora no seminário, eu vou todo dia à noite no seminário, e eu vou estudar a Bíblia. Eu acho que deve ser assim, um pedaço do céu o seminário teológico. E aí eu desci para o basement, chamava porão no Brasil. No porão, que tinha uma mesa de ping-pong, e eu vi o meu pastor, eu vou falar o nome dele, Edson Queiroz. Eu vi meu pastor jogando ping-pong, e ele gritava, e dava com aquela força na bolinha, e ele dava gargalhadas quando ele fazia o outro perder. Eu falei assim, meu pastor não é crente. Nossa, agora eu sei porque Deus me trouxe aqui para converter o meu pastor. Porque se ele fosse crente, ele ia perder toda hora, porque ele quer amar as outras pessoas. Não, ele destruía. E quando alguém estava jogando bem, ele dizia assim, vai orar um pouco, se consagra, depois volta, que está ganhando tudo. Eu falei, meu Deus, que lugar que eu caí, seminário teológico. Demorei de tirar o carro, murcharam os pneus do meu carro. Roubaram minha Bíblia. Entrava na sala de aula, tinha um mané que escreveu, quem colou apagador no teto? E eu ficava procurando. Eu era inocente. O seminário acabou com a minha inocência. Mas aí eu falei, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Ele me botou para cuidar de criança na igreja. Espero que os pais me perdoem. E aí, no final do primeiro ano de seminário, ele falou, escuta, você quer ser professor de criança ou pastor? Eu falei, pastor. Ele falou, tem um bairro chamado Parque São Rafael. Sabe onde o Judas perdeu a bota? É depois, ele fez bolha no pé. É longe o negócio. O negócio é tão longe, para você saber onde é, você tem que esperar chover. Quando a meteorologia fala assim, hoje vai chover em pontos isolados. Está chovendo na congregação, é lá. Aí eu fui. E metade do meu primeiro ano de seminário, comecei a trabalhar com a congregação.
Quando eu terminei o seminário teológico, fiz em 5 anos, porque o QI não permitiu fazer só em 4. Mas quando eu terminei o seminário teológico, eu tinha uma igreja com 57 membros, dos quais 37 eu batizei porque eu os ganhei para Cristo durante o tempo do seminário. E nasceu a primeira igreja, Igreja Batista do Parque São Rafael. Muito interessante, mas deixar a igreja de Santo André foi muito difícil. Eu queria sentar no banco e ver o coral, especialmente a coral. Como é bonita essa coral. Tinha umas coral bonita na igreja, era muito bom ficar naquela igreja. Foi muito difícil deixar a igreja. Aí eu fiquei no Parque São Rafael 4 anos. Eu trabalhava na Fiesp, 8 horas por dia, e chegava de fim de semana e ia para a congregação. De noite para o seminário e depois ia para a congregação, que virou igreja. E aí chegou um dia que Deus nos separou para eu ser pastor da Igreja Batista de Vila Prudente, igreja ucraniana. A igreja naquela época tinha 55 anos de idade, fazia 2 que eles tinham parado os cultos em russo e começado os cultos em português. A igreja tinha 17 membros, 8 fundadores, ou afundadores, eu não lembro como é o português, que eu chamei depois dos irmãos colunas da igreja. Porque você empurra, não sai do lugar, gente. É impressionante. E aí, fazia tudo errado, sabe? Aqui eu também estou fazendo. Um dia eu vou contar os que eu já fiz de errado no primeiro mês, é que ainda tenho vergonha. Mas depois que passar a minha vergonha, eu conto para vocês o que eu já fiz de errado. Vocês não vão acreditar no que eu já fiz de errado. Não é sério, eu estou falando sério, é sério mesmo. É para chorar agora. Daqui uns 4 meses eu vou começar a rir. Mas ainda estou traumatizado. Contei para minha esposa, ela falou: meu amor, você acha que o pastor David vai te mandar embora? Eu falei: embora não, mas me matar ele vai, amor. Você tem uma ideia do que eu já aprontei aqui. E aí eu cheguei lá naquela igreja russa, foi muito difícil a adaptação. Teve um dia que eu falei: meus irmãos, vamos orar pelo Brasil, porque a coisa aqui está russa. No outro domingo vim com uma gravata vermelha para ver se agradava os velhinhos. Nada. Foi difícil. Mas daquela igreja cresceu, ficou 300 e tantos membros. Nós abrimos uma congregação na Boca do Lixo, em São Paulo. Com travesti, prostituta, menino de rua, prostíbulo, cafetina, detenção. E eu ia toda sexta-feira, 4 da tarde, e voltava domingo para o culto. Era muito interessante, mas não era fácil. Não era fácil. Fiquei 14 anos na Boca do Lixo. Eu passava nas ruas prostitutas: pastor, como vai? Bem, filha, você está bem? Ai, atravessa aqui, pastor, preciso do teu abraço hoje. Aí eu abraçar a prostituta do lado da rua. Eu lembro que uma vez um pastor, já falecido, está com o Senhor, graças a Deus, ele ligou para minha casa e disse assim: gostaria de falar com o reverendo Nivaldo Nassif. Minha esposa disse: o meu marido não está. Quem está falando? Aqui é o pastor Lopes, conhecido como príncipe dos pregadores batistas. E ele disse para minha esposa que eu gostaria de estender um convite ao seu amado esposo para ser o pregador no retiro de jovens da nossa igreja. E minha esposa, distraída, disse assim: pastor, ele está com as prostitutas na Boca do Lixo, só volta amanhã cedo. Amanhã cedo eu dou o recado para ele, ou se o senhor quiser ligar de volta. Nunca mais vou me ligar. Está no céu, graças a Deus que ele está lá. Não precisei vê-lo aqui. Lá em cima Deus já explicou tudo, acho. Era complicado aquele assunto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: eu amei as prostitutas, os travestis, os detentos e os meninos de rua. Um dia eu conto as histórias de lá para você. Mas foi difícil quando Deus falou assim: vai para o Uruguai ser missionário. Eu não queria largar. É difícil deixar onde a gente está acostumado. É difícil deixar o povo que a gente ama. Fomos para o Uruguai. Depois o Senhor falou: acabou o tempo do Uruguai, volta para o Brasil, para a Boca do Lixo. Depois da Boca do Lixo, Deus falou: agora você vai ser co-pastor do Pascoal Piragini, na primeira igreja batista de Curitiba, High Society. E chegou eu de tênis, jaqueta, cabelo e boné. Quase me mataram.
Me tiraram da igreja, me levaram para o cabeleireiro, barbeiro, sei lá o que, me deram banho, cortaram minha barba, me botaram um terno, e eu fui duro para o púlpito, assim, não sabia nem me mexer com aquilo. Foi uma adaptação difícil. Mas aí, 5 anos depois de viver e conviver com uma das pessoas mais incríveis desse mundo, que é o pastor Pascoal Piragini, Deus falou, vai ser pastor em Boston, na primeira igreja, olha o nome da igreja, Primeira Igreja Batista Brasileira da Grande Boston. Porque lá, aqui não tem a Grande Area, Orlando Area, qualquer coisa assim. Eu fui lá para ser pastor, aí pensei, vou ser pastor nos Estados Unidos. Cheguei, a igreja tinha 157 membros. Em 4 anos foi para 680. Eu era um sucesso, pensava. Aí veio a crise, os meus defeitos se afloraram. O velho Nassif brigou. Eu brigava todo dia com a ovelha. Todo dia. Aí a crise veio, minha igreja baixou para 220 em 2 anos. E eu pensei, eu devo ser leproso. Quando eu cheguei lá, a minerada de Valadares, de Curvelo, chegava para mim e dizia assim, pastor, estou garrado. Você sabe que mineiro não fala a última sílaba de jeito nenhum, né? Estou garrado. Pastor, estou garrado. Eu falei, o que significa isso? Estamos juntos, conta comigo, que der e vier, todo mundo garrado. Oh, que delícia. Quando veio a crise, eu só escutava minerada dizer assim, pastor, estou vazando. Estou vazando. Não foi fácil. Aí chegou o dia de Deus falar assim, está na hora de sair dessa igreja. Vai ser pastor de hispano. E eu fui ser pastor de hispano. Como esses irmãos sofreram com o meu espanhol. Mas como foi difícil deixar. A minha filha mais velha estudou o 1º grau em 11 escolas diferentes. Ela é sã e salva por milagre. E nisso tinha um filho com síndrome de Down, que fugiu de casa, que aprontou um monte, que fez tanta coisa. Como era difícil deixar. Como dói ainda o meu coração de saudades dos amigos que ainda nem deixei direito lá em Boston. Mas de vez em quando nós precisaremos obedecer, mesmo que não for no momento confortável a mudança. Porque lá tem algo melhor de Deus para a gente. Amém? Que oração? Ah, está ali, 7h55. Oh, eletrônico bonito, essa igreja é moderna. Pensei numa cartolina com um pincel, aqui é iPad. Quem pede tem. Então, segunda coisa importante que eu aprendo nesse versículo da Bíblia Sagrada. Quando obedecemos a Deus, não estamos isentos de enfrentamentos, de tempestades. Tem gente que pensa assim, vou obedecer, vou ler a Bíblia, todo dia um versículo. Vou dar o dízimo do bruto, para agradar mais a Deus. Vou na igreja. E quer saber? Vou orar. Porque eu fazendo tudo isso, não vou ter problema. Estou guardado. Não vou ter problema na vida. Não é verdade. Deixe-me dizer uma coisa para você. Tem três tipos de sofrimento na vida da gente. 3. Que é aquele sofrimento que você tem que sofrer porque o privilégio da existência exige sofrimento. Se um dia uma bactéria pegar você e você não tiver febre, falar, não, a bactéria me pegou, não sinto nada, morre na hora. Tem que sofrer para saber que tem uma bactéria. Tem sofrimentos que são pedágios para poder continuar andando. Foi difícil nascer. Quando eu estava na barriga da minha mãe, era o melhor lugar do mundo para mim. Ar-condicionado, comida, conforto, problema nenhum. Mas 9 meses depois, tocou uma campainha e minha mãe falou, sai. Sai. Puxaram. Foi difícil, eu chorei pra caramba, ainda tomei uns tapas para chorar. Depois vai crescendo, né? Sofrimentos, mudança. Né? Virei criança. Criança é um passarinho, né? A idade da gente é igual dos passarinhos, né? Parece um pardalzinho, pula para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Depois cresce mais um pouco, crises, porque vai entrar na adolescência, e a gente vira andorinha.
Voa, voa, pensa que está voando nada, soldado não volta, não vai para lugar nenhum. Adolescente é um burrão, pensa que sabe tudo, só sabe mexer em computador. Mas tem crise. E depois a crise da juventude. Outro dia minha filha falou, eu não gostei desse negócio de ser jovem. Por quê? Muita responsabilidade. É crise. Aí jovem é a época do gavião, caçando. Só caçando. Depois cresce mais um pouco, vira adulto, formado, com filho, com dívida, com cartão de crédito, com loan modification. Não é? Crise. Essa é a idade da águia, né? Sábia. Voos planejados, retos, sem perda de tempo. Depois chega na minha idade. É a idade daquele passarinho chamado condor. Condor aqui, condor ali, condor. Com dor em tudo que é lado. Fiquei com dor de batizar hoje. Estou com dor ainda. Mas aí, sabe qual é a crise da minha idade? A Hebe Camargo morreu. Porque meu filho mandou 4 fotos dela no caixão e eu não sabia se era a Hebe Camargo, não tinha nada. Era ela? Pois é, esse é o problema da minha idade. Você lembra do professor fulano? Morreu. Você lembra daquela moça naquele lugar? Morreu. Qual é a crise? Meu Deus, eu sou a bola da vez. A gente sofre na vida, é natural sofrer. O segundo tipo de sofrimento é aquele sofrimento que as pessoas infligem sobre nós por causa dos nossos compromissos com Jesus. Compromisso com a verdade, compromisso com a moral. Outro dia um guarda me parou, não vou falar quando, outro dia eu te conto. Um guarda me parou e... Faz o que da vida? Sou pastor. Mas tinha que contar, não podia mentir, aí sofre. Mas ele fala, eu sou crente, persegue. Terceiro tipo de sofrimento, são aqueles sofrimentos aos quais nós nos submetemos, porque desejamos servir a Deus, custe o que custar para nós, e não importa o sofrimento que vamos enfrentar, queremos servir. Mas há sofrimento, tem tempestades. Eu vou terminar aqui dizendo para você isso. Ser obediente não nos isenta de tempestades, mas nos permite interpretar corretamente os fatos da vida. Deixe-me dizer, você meteu o barco da tua vida em águas as quais o Senhor nunca te mandou navegar por elas. E você está lá por sua própria conta, ou quem sabe até em desobediência, você está navegando. A primeira tempestade que se levanta, você pensa assim, ai, 2 coisas você pode pensar, ou as 2 juntas. Ai, Deus está me castigando, porque eu não devia estar aqui, eu sabia, isso é castigo de Deus. Número 1. Número 2, ai, isso é Satanás, eu dei brecha, eu estou na desobediência, eu não estou na luz, eu não estou na luz, eu estou nas trevas ele tem poder, e agora ele vai me quebrar. Por quê? Por que você pensa assim das circunstâncias da vida? Por quê? Porque você desobedeceu. Mas se você é obediente, Jesus falou, navega por estas águas, vai por aí, e no caminho vem uma tempestade, como você sabe que você está em obediência, a sua interpretação dos fatos e circunstâncias da vida é outra. Você fala, ei tempestade, isso é provação, para ver se eu estou na fé, mas ninguém me tira desse caminho, porque se Jesus mandou eu vou passar. Ou a outra coisa, Satanás, está se levantando? Pode sair fora, que o meu barquinho vai passar e agora. Por quê? Porque na obediência você tem uma melhor e uma correta interpretação dos fatos da sua vida. Amém? Domingo que vem, nós ainda vamos falar sobre as dificuldades que temos nas jornadas de Jesus, quando encontramos os amigos da jornada sem fé. Enfrentar a falta de fé dos companheiros de jornada não é fácil, mas depois vamos chegar em Gadara. Espero que você volte aqui, para saber se o seu barco vai afundar ou não. Volte aqui domingo que vem. Mas agora, eu queria orar por você. Queria orar por você 2 orações. A primeira oração eu vou fazer agora. A segunda, depois que o culto estiver no último louvor, naquele cantinho, quem quiser receber oração especificamente, ser ungido, nós vamos naquele cantinho. A primeira oração que eu quero fazer por você agora é essa. É você alguém que tem metido o barco da sua existência em águas as quais
jamais o Senhor indicou para você? É você alguém que, sabendo que Deus não quer você metido com essa gente, não quer metido você com esse tipo de negócio, não quer você metido com esse tipo de circunstâncias, não quer você aí, você sabendo, mesmo assim você está aí, e agora está tomando as bordoadas, e não tem poder para sair dessa situação, mas hoje você quer dizer: Senhor, assume o comando, assume o comando, dirige o barco da minha vida. Sabe por quê? Deus é bom, é gracioso, sempre perdoa, mas só no ambiente da obediência é que a Bíblia nos garante a possibilidade da presença de Jesus no barco. Se você quer Jesus no barco da sua existência, certifique-se de que você quer navegar nas águas que Ele deseja que o seu barco navegue. Se você é uma dessas pessoas hoje, fala: Senhor, eu estou arrependido, eu reconheço que a minha vida está dando no que está dando, porque eu, sabendo da sua vontade, decidi direcionar o barco da minha vida em outra direção, mas hoje eu me arrependo e te peço: assume o timão, pega o timão do barco, conduz o Senhor o barco da minha vida, pois eu quero a sua presença, eu quero o milagre, eu quero a bonança nas tempestades dessa vida, e eu quero chegar no porto seguro da realização dos meus sonhos e projetos de vida. Se você é destes, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Não tenha medo nem vergonha, apenas quero orar por você. Senhor Jesus, eu me coloco de pé porque eu quero te dizer: o dia inteiro eu fico flertando com outros ventos, com outras águas, mas eu te peço, Deus, não arranca as tuas mãos do timão do barquinho da minha vida, não me deixa navegar por águas que não são as da sua vontade para mim. E assim para cada irmão e irmã, cada família aqui representada, que o Senhor entre nestes barquinhos, redirecione o barco da vida deles, entra lá dentro e começa a transformar a tempestade em bonança, começa a trazer alívio, e Deus descortina o horizonte para os teus filhos e filhas, mostra para eles aonde o Senhor os vai levar, as bênçãos que o Senhor tem por eles, esperando por eles no porto seguro de suas vidas. Deus, realiza milagre, perdoa pecados, perdoa desobediência. Oh Deus, ouve a oração dos teus filhos e das tuas filhas, perdoa, age, realiza milagres, eu te peço, no nome forte de Jesus Cristo, amém e amém, amém, graças a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é do ministério, faz parte do ministério, você que está nos visitando, lógico, se quiser nós não vamos lhe tirar o privilégio, mas nós temos o santo, gostoso privilégio de investir financeiramente na nossa igreja, não aqui no Ministério Brasileiro, mas na igreja. Alguns optam por entregar oferta aqui, outros optam por entregar nos cultos da manhã, não importa, mas se você veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta de amor, sua oferta de missões, então você, durante essa canção, se levanta nas duas extremidades, nós podemos receber a sua oferta, e depois eu quero abraçar você ali, tá bom? Abraçar você ali. Mas enquanto cantamos, eu quero orar por pessoas que precisam de uma oração específica, de uma cura, de um milagre, de uma resposta. Não quer dizer que porque eu vou orar vai acontecer, mas eu sei que orando Deus ouve, Deus responde, tá bom? Cantemos esse louvor a Deus e adoremos ao Senhor com as nossas ofertas e contribuições.
eu esqueci de fazer uma coisa, mas eu não vou deixar passar essa oportunidade. Talvez você está aqui, você está aqui. Mas talvez você jamais tenha obedecido uma ordem de Jesus, que é: batize-se. O batismo não salva. O batismo é o seu testemunho daquilo que Ele já fez no seu coração. Quando você aceitou Jesus, você morreu para a velha vida e nasceu, ressuscitou para uma vida nova. O batismo é o ato simbólico que conta para todo mundo o que Jesus fez por mim. Ele disse: quem testemunhar de mim diante dos homens, eu farei diante do Pai. É o nosso momento de fazer. Se você deseja se batizar hoje, no término desse culto, nós podemos batizar você. Ah, pastor, mas eu não vim preparado. Nós estamos preparados. Nós temos bermuda, nós temos camiseta, nós temos toalha. Se você quiser, tem um secador, sabonete, maquiagem, o que você quiser. Nós temos tudo para você. Nada pode impedir você de se batizar, a não ser você mesmo. Se você deseja fazer isso, enquanto eu oro ali, você pode se direcionar e ficar aqui pertinho do batistério, que as pessoas da nossa igreja vão levá-la ao ambiente adequado para você se trocar e vir aqui, e eu batizarei para a glória do Senhor Jesus e a alegria sua, tá bom? Louvemos a Deus. Ficar de pé, irmão. Traga um Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Louvado seja. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Você não adoraria o Senhor com uma salva de palmas por tudo que Ele é por nós? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero te dar um abraço no término desse culto e participar com você da comunhão ali na cantina. Você é nosso convidado, por favor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Alô, alô. Pessoal, todas as mulheres que querem se voluntariar para o chá, fiquem aqui, não só a comissão organizadora, mas todas as mulheres que querem ajudar. Fique aqui um pouquinho que a gente precisa conversar. Obrigada.